tá? Vai começar aqui. Então, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo bem. Eu vou projetar aqui um exemplo, até que eu já, de um texto que eu analisei com vocês. E o Igor fez uma pergunta que a Cecília pediu para fazer, uma dúvida, com relação à argumentação no desenvolvimento do texto, né? Então, se você pode estabelecer relação na sua argumentação com o argumento por causa e consequência, né? Digamos assim, que seria uma única causa ali que você está analisando. Então, eu respondi que sim, né? Mas responder que sim, eu vou dar um exemplo disso para vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Esse exemplo aqui, né? De um texto até que eu já mostrei para vocês, sobre a questão dos desafios para a reintegração social do ex-detento no Brasil, né? Então, esse primeiro argumento aqui, né, sobre a má infraestrutura carcerária como um dos argumentos da tese, né, eu desenvolvi a argumentação em torno dessa questão de causa e consequência. Então, né, dizendo que na base da questão é preciso atentar para a precária infraestrutura da maioria das prisões no país, tópico frasal, certo? Naquela estrutura do texto, do desenvolvimento no caso. Tópico frasal. Nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva da precária infraestrutura da maioria das prisões do país, a questão do determinismo de Taine, do século XIX, ao afirmar que o homem é produto de leis físicas e sociais, cabe perfeitamente. Então, eu relacionei ao tópico frasal, não é? A má infraestrutura carcerária, o determinismo lá do século XIX. Né? Fiz uma modificação, ao invés de dizer que o homem é produto do meio, eu dei uma incrementada, digamos assim, no repertório, né? Então, eu disse que, né, a questão do determinismo do século XIX, ao afirmar que o homem é produto de leis físicas e sociais, cabe perfeitamente, uma vez que. Então, uma vez que ele traz, né, essa locução já vai trazer aqui a causa, está dizendo o motivo, não é? O motivo de eu relacionar isso como um argumento para a dificuldade de reintegração do ex-detento no Brasil, uma vez que se registra a luta diária dos presos pela sobrevivência em celas deterioradas. Então, a má infraestrutura que se observa é por quê? Porque se registra essa luta diária pela sobrevivência em celas deterioradas, superlotadas. É a causa. Qual que é a consequência disso? Né? As quais, ou seja, as celas deterioradas, superlotadas, não dão suporte à integridade humana. Então, né, a integridade daquele ser humano ali, que está dentro daquelas celas superlotadas e deterioradas, ela fica, né, abalada, ela não esse direito à integridade não é atendido, prevalecendo, ou, né, aí eu estou trazendo as consequências, prevalecendo a dificuldade de ressocialização desses indivíduos, dado que muitos tendem a voltar ao crime ao final da pena. Então, aqui eu tenho essa argumentação que está, né, iniciando aqui em uma vez que, é uma argumentação em torno, né, de uma relação de causa e consequência. É um exemplo, tá? É um exemplo colocado aqui, respondendo a pergunta. Tá certo? Deu para entender? Deu sim, Lu. Beleza, beleza. Gente, então, para o nosso momento síncrono de hoje, eu preparei uma espécie de uma retomada, assim, para a gente poder não ficar perdido, né? Porque na aula passada eu retomei questões linguísticas, na outra também, uma retomada do modernismo, naquilo que eu acho de mais essencial para vocês aprenderem. Eu estou tentando, assim, ao longo dessas semanas, né, quando eu trago esses tópicos de ensino do modernismo,
eu vou tentando... Bom dia, Maicon. Eu estou tentando, assim, selecionar para os questionários questões, assim, né, pinçadas a dedo ali, que eu vou selecionando no meu banco de dados. Eu tenho um banco de dados aqui, que é bem atualizado com as questões. Então, eu vou selecionando aquelas bem específicas que eu acho importantes de vocês fixarem. Eu estou colocando os feedbacks, né, para quem quiser mesmo aprofundar, dar uma lidinha ali no feedback, no feedback da resposta. É uma forma também de fixar a matéria, né, de fixar o conteúdo. Mas então eu vou fazer essa retomada, né, para a gente poder estabelecer algumas relações. E eu falei do romantismo, né, dessa cena atrás de mim aqui, que faltou a palavra agora. Cruza, gente, faltou a palavra. É aquilo que a gente gostaria que fosse a idealização, nosso pai, né? É a idealização daquilo que a gente gostaria que fosse, não aquilo que é. Então, a gente sabe que o modernismo no século, né, nessa virada aí de século XIX para o século XX, nós vimos que as vanguardas europeias, elas trouxeram toda essa influência, né, e diante de todo um contexto histórico ali naquela virada de século, né, a questão da modernidade, da industrialização, do processo de industrialização, do fortalecimento de uma classe, né, social, que é a burguesia, e o capitalismo em franca ascensão, né, as guerras, a Primeira Guerra Mundial na virada do século, depois vem, a partir da década de 1930, né, aquelas questões com relação a discursos fascistas e nazistas, principalmente na Europa, né, que depois disseminaram pelo mundo, um discurso sob o viés do combate ao socialismo, né? Então, os discursos fascistas e nazistas se fortalecendo ali a partir desse momento, por conta desses discursos de combate ao comunismo, de combate ao socialismo e blá, 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 né? Coisas que a gente está vendo hoje ainda. Então, por isso que o modernismo é sempre uma referência, né? Porque ele é sempre atual. Então, a gente tem algumas relações que a gente vai estabelecendo, e principalmente com o romantismo, falando da idealização, porque o modernismo ele vem justamente para fazer uma oposição, para romper, né, com todo um projeto de literatura burguesa, que foi o projeto do romantismo. O romantismo no século XIX, principalmente no Brasil, né, ele foi uma revolução na literatura, mas foi uma revolução que aconteceu junto com a Revolução Burguesa. Então, é um projeto de literatura da própria burguesia, não é? Então, a gente tem essa relação para estabelecer com o modernismo. Por isso, primeiro, eu trouxe um texto para a gente analisar, que é um texto da primeira geração do modernismo, esse texto que está à esquerda. É um texto do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, como vocês sabem, foi um dos pilares aí do ideal do modernismo no Brasil, da Semana de Arte Moderna, junto com Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, tantos outros, né? Brecheret, tantos outros que participaram da Semana de Arte Moderna. Traz aqui um texto com o título de Brasil. À direita da tela, vocês têm aqui um texto do romantismo, né, do período da fase indianista do romantismo, que se chama, o poema do Gonçalves Dias, que se chama Iucá, não é Juca, tá, gente? É Iucapirama, na pronúncia Pirama, na pronúncia indígena, Iucapirama, que significa aquele que está para morrer, tá? Na língua indígena. É um poema
épico romântico da fase indianista. E ele tem uma relação. O texto do Oswald de Andrade traz esse interdiscurso, traz essa intertextualidade, essa referência ao texto do romantismo, mas de uma forma irônica, de uma forma crítica, não é? Que era o projeto realmente do modernismo. E a gente, às vezes, para a gente fazer interpretação de texto, que é, né, o mote de toda a prova do Enem, não só na área de códigos e linguagens, gira em torno da interpretação, né, em qualquer área do conhecimento. Então, às vezes, algum elemento linguístico que você consegue apreender para facilitar a sua interpretação daquele enunciado, daquela questão. Como aqui, por exemplo, a gente tem Brasil com letra minúscula. Alguns poemas do Oswald de Andrade, ele traz, né, com letra minúscula. Ele era extremamente irônico, então é uma ironia que ele faz, mas tem uma razão de ser. Por quê? Porque quando você tem um substantivo com uma letra minúscula, você tem um substantivo comum, não é? Quando você tem um substantivo com letra maiúscula, é um substantivo próprio. Você se apropria daquele nome, né? Você tem o seu nome, que é escrito com letra maiúscula, você está se apropriando desse nome, né? Bom dia, Letícia! Seja bem-vinda. Então, a gente tem essa apropriação desse nome com letra maiúscula. Então, é justamente esse projeto que o romantismo tinha, né? Um projeto ideal que o romantismo tinha no século XIX. Essa idealização de um projeto de criação de uma nação, de uma identidade para uma nação, né, que tinha ali há pouco tempo conseguido a sua independência. Eu estou falando do século XIX, tá, gente? Conseguido a sua independência em 1822, e vem o romantismo no Brasil com esse projeto de construção de uma identidade nacional. Mas o romantismo traz essa identidade nacional muito ufanista, um nacionalismo muito exagerado, né? Em que a visão que ele tinha, por exemplo, do indígena, era uma visão muito idealizada. Gonçalves Dias, em O Capirama, traz, né, essa idealização do indígena, desse herói, né? O índio, ele se torna o herói brasileiro, mas muito nesse projeto de idealização, né? Falando o que eu falei no início, né, daquilo que a gente gostaria que fosse, não aquilo que é. E aí, o Oswald, ele faz isso no texto Brasil. Ele traz o processo de formação dessa nação, a partir dessas raças que ele representa pelo Zé Pereira, que chegou de Caravela. Zé Pereira, nome, né, comum. Zé José Pereira é um sobrenome comum para os portugueses. Então, quer dizer, o homem branco que chegou aqui de Caravela perguntou para o Guarani, que é o índio, da Mata Virgem: sois cristão? Ou seja, o projeto também, né, daquela lá, da literatura de informação, lá do início, né, quando eles chegaram no processo de colonização. Qual que era o projeto dos jesuítas no Brasil? Trazer o processo de reforçar esse processo de colonização através da dominação dos índios. E essa dominação aconteceu, né, pela imposição cultural, pela imposição religiosa também, não é? Então, esse processo de catequização dos índios que os jesuítas realizaram no Brasil, primeiramente, acessando os índios pela língua, eles aprenderam a língua, né, tupi, eles criaram, inclusive, uma gramática do tupi-guarani, né? Entenderam o funcionamento da língua dos índios para se apropriarem, né? Eles se apropriaram da língua dos índios para se aproximarem deles, no processo de dominação, né? Nesse processo para reforçar o processo de colonização no Brasil. Então, aqui a gente tem uma aula de história nesse texto do Oswald de Andrade, não é? De todo esse processo. E ele perguntou para o Guarani: sois cristão?
E a resposta é a resposta de um trecho do próprio texto do Gonçalves Dias, né? É claro que há uma modificação, né? Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. No texto original do Io Capirama, sou filho do norte. Então, sou filho da morte por quê? Porque justamente nesse processo de colonização, os índios foram dizimados, né? Foram atacados por doenças ou por guerras, por conflitos, foram dominados, não é? Então ele troca sou filho do norte por sou filho da morte. Nessa ironia, nessa crítica a esse ufanismo exagerado do romantismo no Brasil, né? E aí ele traz uma carnavalização aqui, né? Com essas onomatopeias, né? TTTTT, quizá, quizá, quecer. Lá de longe a onça resmungava. A onça, que é um elemento, né? Da fauna e da flora, né, da fauna, né? Ele traz aqui como os românticos eles traziam elementos da fauna e da flora, né? Também para a poesia. O negro zonzo saído da fornalha, então ele traz outro elemento, né? Outra raça, ou seja, a formação do Brasil, o processo de criação dessa nação se deu pela miscigenação, né? Pelo branco, pelo índio e pelo negro. O negro tomou a palavra e respondeu sim pela graça de Deus. Também, né, demonstrando essa imposição cultural, né? Assim como o índio foi colonizado, foi dominado pela imposição de uma religiosidade, né? O negro também, da mesma forma, porque, né, quando trazidos da África, tem gente chegando. Bom dia, Ana Carolina. Então, quando trazidos da África, né, eles tinham lá suas culturas, suas religiões, né, seus cultos, e também essa religião, né, o catolicismo foi uma imposição realizada nessa cultura. Então, essa imposição cultural também. Canhém, babá, cum, e fizeram o carnaval. O carnaval aqui, né, tá até com letra minúscula, porque é a metáfora da festa popular, né? E também porque o Oswald de Andrade não tinha essa preocupação com letra maiúscula e letra minúscula, não. Mas é essa metáfora da carnavalização no sentido de mistura de culturas, essa miscigenação de raças, essa miscigenação, né? Que deu origem a essa cultura tão diversa, tão variada no nosso país. Então, a gente tem dois elementos distintos aí com relação à criação de uma nação. É uma visão real, né, do texto do Oswald de Andrade, e é uma visão idealizada do texto do Gonçalves Dias, né, do Io Capirama, do romantismo no Brasil, tá? Então, essa contraposição que a gente pode perceber aqui, tá certo? Bom dia, Maria. Então, a gente tem, né, em primeiro momento, queria apresentar para vocês essa contraposição e mostrar que realmente o projeto de literatura do modernismo da primeira geração era esse. Era um romper com essas tradições, romper com os modelos clássicos, né? Romper, por exemplo, com o parnasianismo, né? Mais alguém chegou aqui. Juan, bom dia, Juan. Então, romper com o parnasianismo, com aquele modelo de literatura diverso, né? Diverso e de medida, de forma, e de forma fixa e de conteúdo vazio, né? Então, a gente tem um texto como o Brasil que traz uma aula de história, né? Um poema, tá certo? Nessa contraposição. Outro texto que a gente pode destacar é Macunaíma. Macunaíma, na introdução do texto, Macunaíma é um texto em prosa, né? Chamado de Rapisódia pelo próprio Mário de Andrade, que é o autor. Confesso para vocês que é um texto bastante confuso, né? Ele mistura, Rapisódia por quê? Porque o Mário de Andrade ele era músico também.
Então, rapsódia vem da música, que nas formas de composição ali, os elementos que são colocados na música, misturando composições folclóricas, composições populares, a formas eruditas, tá? Então, é isso que Macunaíma faz. Ele traz várias, porque ele era um pesquisador também das histórias do Brasil, ele viajou pelo Brasil recolhendo essas histórias, e ele leu também um livro de um pesquisador alemão que fez um trabalho lá no norte do país, no Amazonas, que também fez esse apanhado, né, de histórias folclóricas do nosso Brasil. Então, ele faz isso em Macunaíma. Ele reúne várias histórias, vários mitos, né, principalmente dos índios, e traz para Macunaíma. E Macunaíma, quando nasce na descrição que ele faz lá no início da história, nasce na beira de um rio Uraricuera, que era um rio mítico lá da região norte, e a Índia, Tapainhuma, ela vai parir uma criança feia. Essa descrição que se tem no início da história, no início da narrativa, do Macunaíma. O Macunaíma é a representação da formação do nosso povo, da mesma forma como, né, o projeto de literatura do romantismo. Mas ele nasce uma criança feia. É a descrição que a gente tem lá na introdução. Para fazer uma contraposição, né, se ele está fazendo essa contraposição ao romantismo, nesse projeto de literatura da primeira fase, eu trouxe aqui para mostrar para vocês como que começa, por exemplo, o romance Iracema, do José de Alencar. Iracema, romance indianista lá do século XIX, né? Lembrando que o projeto de literatura do romantismo era construir culturalmente o nosso passado histórico, né? Nesse projeto idealizado. Ele traz Iracema. Iracema, o título, né? O nome Iracema é um anagrama da palavra América. Se você trocar as letras aí, as sílabas, vai aparecer América. Então, ao mesmo tempo que ele está descrevendo, ele está dizendo que nasceu Iracema, né? Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava a sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Ou seja, resumindo, a Iracema, ao mesmo tempo que é a descrição de uma Índia, é a descrição da própria terra, né? Do próprio Brasil, da própria América, que ainda, né, nesse passado, nesse projeto de reconstrução desse passado histórico, antes da chegada do português, né, nesse período aqui, antes da chegada do português, era uma terra virgem, né? Virgem, ou seja, inexplorada. Ele fala várias vezes, olha, virgem, a morena virgem, né? E nessa referência a esse período, antes da chegada do homem branco, né? Mas a Iracema é linda, ela é maravilhosa, essa terra é muito bonita, não é? É a virgem dos lábios de mel, os cabelos lindos, longos, né? O seu sorriso é doce. A jati, para vocês terem uma ideia, né, desse processo de idealização, a jati é um tipo de abelha que produz um mel muito, muito, muito puro, muito doce, né? E o sorriso da Iracema é mais doce do que o favo da jati, né? Então, nesse processo de comparação, os mecanismos de descrição do romantismo, eles trazem esse processo de idealização, os adjetivos usados, né, os substantivos, as locuções adjetivas, tudo isso, todos esses mecanismos de descrição vão construindo esse processo de idealização desse passado histórico nosso, né? Desse projeto de nação, desse nascimento desse povo.
Mas esse povo, né, num projeto bastante idealizado, em que predomina, né, não vou contar a história toda aqui, mas em que predomina a ação do homem branco sobre o indígena, né? Então, é diferente do que acontece, né, por exemplo, em Macunaíma, né? Macunaíma, no título do livro, é descrito como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Esse caráter aí não é no sentido de moralidade, não é sem moral, né? Mas é no sentido de sem nenhuma característica que lhe pudesse atribuir uma identificação, uma identidade. É justamente o que acontece com o Brasil, com letra minúscula, lá no texto do Oswald de Andrade. Né? É um país que ainda não assumiu a sua própria identidade, dessa mistura de raças, de culturas. Né? E a gente percebe isso, por isso que o romantismo é tão referenciado na prova do Enem, porque a gente consegue retomar o romantismo sempre para a nossa atualidade. Né? Como que a gente percebe isso hoje? Como que a gente percebe, né, nessas ocorrências todas que a gente, nessas notícias, essa semana, né, uma outra notícia triste de 2 meninas que estavam na porta de casa, no Rio de Janeiro, foram assassinadas naquela guerra civil, 2 meninas negras assassinadas na porta de casa, né, naquela guerra civil que acontece no Rio de Janeiro. E em tantas outras cidades do Brasil. A gente tem, né, um árbitro de futebol que ofende um jogador, né, e aí é necessário um árbitro que é uma autoridade dentro de campo, né, dirige uma ofensa a um jogador de futebol e é necessário que as 2 equipes se retirem do campo para dizer, olha, basta com isso, chega disso. Né? Então, assim, a gente percebe que todas esses ideais que o modernismo queria, né, reforçar e queria dizer, olha, gente, nós precisamos assumir essa nossa identidade, nós precisamos assumir que nós somos essa mistura, que nós somos essa miscigenação, que nós temos, né, nós precisamos respeitar as diversidades, né, todas essas questões que a gente percebe até hoje. Né, essa luta diária que a gente precisa travar para, né, colocar um pouco de senso crítico nas pessoas com relação a essas questões. Então, Macunaíma é isso, é esse herói sem nenhum caráter, sem essa característica, sem assumir essa identidade brasileira, não é? A gente, por exemplo, só citando um exemplo para vocês, até a nossa nacionalidade, ela é uma imposição cultural, porque nós somos brasileiros, nós não somos brasilianos. Brasileiro, lá nas cartas de viagem, lá no início do processo de colonização, brasileiro era aquele que ia lá para o meio do mato cortar pau-brasil. O sufixo eiro para substantivo é sufixo de profissão, né? O padeiro, é o carteiro, é o carpinteiro, é o serralheiro, é o brasileiro, que ia lá para o meio do mato cortar para o Brasil. Né? Nós não somos brasilianos, por exemplo. A nossa língua é a língua portuguesa, não é a língua brasileira, né? Então essa imposição cultural que a gente vai recebendo, e isso fica no inconsciente coletivo, né? Todo esse processo de não reconhecimento da nossa miscigenação, da nossa diversidade cultural, foi um processo de imposição e que fica no inconsciente coletivo mesmo, né? De toda a nossa sociedade. Mas a gente tem que lutar para acabar com isso, né? Ou para minimizar isso. Então, aí, para finalizar essa análise que eu estou fazendo para vocês, né, só para mostrar um exemplo, tem um trecho em Macunaíma, realmente Macunaíma é uma leitura bem difícil, né? Mas ele traz essas várias histórias e ele
ele se torna ali o imperador da floresta, porque ele consegue capturar uma índia Icamiaba a si, e ele tem relação com ela, ele tem um filho com ela, esse filho morre, a si também vira estrela, mas antes dela virar estrela, ela dá um amuleto para ele. Ele se torna rei, porque elas eram as Amazonas, né? As Icamiabas são as Amazonas, as rainhas da floresta, e ele se torna o rei, o imperador da floresta. E ela dá um amuleto para ele, que é a Muiraquitã, e ele perde esse amuleto. Então ele sai, a história toda gira em torno disso. Ele sai pelo Brasil procurando a Muiraquitã, né? Chega em São Paulo. São Paulo é o cenário dos modernistas, porque São Paulo representa naquele momento a modernidade, né? Então, eles vão fazer essa referência. Mas procurando a Muiraquitã, Macunaíma vai se envolver em várias histórias e ele vai trazer esses folclores do Brasil todo, né? Na história. Mas ele escreve, quando ele está em São Paulo, ele escreve a carta para as Icamiabas numa linguagem muito rebuscada, cheia de arcaísmos, né? Bem crítica, bem irônica ao movimento parnasiano, por exemplo. Né? Então, ele usa aqui a segunda pessoa do plural, né? Não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura dessa missiva, quer dizer, no lugar de carta ele usa missiva, que é uma coisa que nem, né? Muito arcaica, é uma referência, um arcaísmo mesmo. Então, ele vai usando várias palavras, né? Que fazem parte de um vocabulário muito, muito, muito culto e muito arcaico, para índias lá do Amazonas. Né? Então, nesse posicionamento, nessa crítica a essa imposição, né, cultural que o parnasianismo, que o romantismo fizeram. Tá? Então, é só para finalizar com essa reflexão com relação a essa primeira fase do modernismo. Eles precisavam romper com essa imposição, né? Com essa determinação de uma literatura cheia de regras, cheia de comandos e vazia de conteúdo. Então, aí, a gente tem, depois que o projeto do modernismo já está consolidado, nós temos uma segunda geração, a partir de 1930, que está vivendo um outro período, que está vivendo uma outra situação, né? Diante de todo aquele processo histórico que vem se desenrolando na virada do século, a gente tem uma década de 30 aí, de 1930, no Brasil, né? O Estado Novo, a intentona comunista, todo um processo, como eu disse, né? Daqueles discursos que foram sendo propagados, de perseguições políticas, discursos fascistas e nazistas sendo propagados, né? E essa falta de reconhecimento dessa identidade nacional nossa, né, dessa nossa cultura. E aí a segunda geração do modernismo vai abordar, né, vai se posicionar politicamente diante dessas questões, né, diante da fome, da miséria, porque passa o mundo em consequência ainda da Primeira Guerra, e já uma Segunda Guerra se anunciando, né? Então, todo esse processo vai dominar o pensamento dos artistas, dos poetas, né, dos prosadores daquele período. Então, na poesia, efetivamente, né, na poesia dessa segunda fase, a gente tem o Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Mário Quintana, que vão se posicionar diante desse mundo tão conflituoso, tão decepcionante para eles, né? E nessa decepção, o Drummond, ele escreve José, né? E agora, José? É um texto que faz parte do nosso imaginário também, porque mesmo quem não tenha lido, quem não tenha analisado esse poema nunca na vida, né? Esse bordão a gente ouve, né? E agora, José, quando você está num impasse, quando você está numa situação que você não consegue resolver, você ouve ou você se pergunta, e agora, José? Né?
a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, versos, que ama, protesta. E agora, José? Então, a gente pode perceber aqui, né, uma relação desse eu lírico com o próprio poeta. Você que faz versos. Então, assim, Drummond está dizendo aqui, né, e agora, diante desse cenário, né, em que a luz se apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, diante desse cenário de fome, de miséria do mundo, né, diante de tanta violência, de tanta guerra, de tanta perseguição, o que adianta fazer poesia? Né? O que adianta amar, nesse amar aqui, né, expressar os sentimentos através da poesia, protestar através da poesia? O que adianta? Né? Tanta coisa ruim acontecendo, o que vai adiantar a minha poesia? E esse fatalismo que ele coloca, né, diante do mundo, é o sentimento do mundo, que é até o título de uma das grandes obras do Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? Né? Ele está dizendo de todas essas imposições, as pessoas como se estivessem vivendo, vigiadas o tempo todo, né? Está sem discurso, ou seja, calaram a sua voz, né? Por conta das perseguições políticas daquele momento, calaram a sua voz, você não pode fazer nada, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode cuspir, nem cuspir você pode, né? O riso, você não pode rir, né? Tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu termo de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Aqui ele faz uma referência e uma crítica aos parnasianos, né? Sua lavra de ouro, quer dizer, o verso de ouro que os parnasianos tanto prezavam, né? Aquela construção de forma fixa, metódica, o terno de vidro, ou seja, aquela pessoa, né, impecável, sisuda, cheia de regras, e até mesmo a sua incoerência, seu ódio, e agora? De que adiantou? De que adianta isso tudo? Com a chave na mão, não quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. De novo aqui uma referência ao próprio poeta, né? Porque Drummond é mineiro de Itabira e ele sempre faz essa referência a Minas Gerais nos seus textos. E, né, ele está com a chave na mão, ou seja, a chave vai abrir a porta, vai abrir a resposta para tudo, né? Vai dar a solução para tudo, mas não quer abrir a porta, não consegue, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Ou seja, nem morrer ele pode. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Olha só, os verbos todos aqui no pretérito imperfeito do subjuntivo, né, indicando a possibilidade, o se, né, a dúvida. Se você gritasse, será que se eu gritar vai resolver alguma coisa? Será que se eu gemer, se eu tocar, né, a valsa vienense, se eu dormir, se eu cansar, vai resolver? Não, né? Não vai. Ele dá a resposta. Você não morre, José. Você é duro. Ou seja, antes ele fala, né, diante de todo um fatalismo, de toda uma visão bem decepcionante, né, diante da realidade, mas mesmo assim, no final, ele respira e fala, não, você é duro, você tem que ser resiliente, você tem que ser resistente a isso tudo, né? A sua poesia pode fazer alguma coisa contra isso tudo. Então, ele retoma, né? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua,
para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Ou seja, essa reflexão que ele traz, né, dessa resistência, que nós precisamos ser resistência no mundo, né? Diante de um mundo que se apresenta para nós tão difícil, com tantas incoerências, com tanta violência, com miséria, com fome, mas nós precisamos ser resistentes. Marchamos para onde? Não sabemos. Então, olha como que esse texto é atual, né? Marchamos para onde hoje? Nós não sabemos, né? Diante de todo esse contexto que nos foi imposto, né, com relação à própria pandemia, no mundo inteiro. Isso não é coisa nossa, né? É do mundo. Então, a gente não sabe, mas a gente está aqui, né? A gente está lutando, a gente está resistindo, e a gente vai marchar, a gente vai conseguir, a gente vai continuar, não é? Então, é idealização? Pode até ser idealização, né? Mas o ser humano, ele não é só racional, ele é emoção. Então, a gente precisa trabalhar essas duas facetas, né, do ser humano para a gente continuar seguindo em frente, para continuar sendo resistente, né? Então, assim, eu gosto muito do poema. Tem outros poemas do Drummond que são lindos para isso, né? Mas a gente... e é a essência dessa segunda geração do modernismo no Brasil. É esse processo de resistência que eles apresentam a tantas questões. Nós teremos na prosa do modernismo desse período, né, um processo de resistência contra a seca no Nordeste, né, contra a miséria e a fome porque passa aquele povo que está longe do litoral, e aí a gente vai lembrar lá dos sertões, né, do Euclides da Cunha, e fazer essa lembrança, né, desse povo do Nordeste esquecido, que sofre com a seca naquele período, né? A gente teve ali, em 1915, uma grande seca no Nordeste, que é o tema, por exemplo, do romance O 15, da Raquel de Queiroz, que é desse período. Então, toda essa problemática que eles trazem, né, a partir de 1930, a partir da segunda geração, né? Aquele processo de romper com o passado foi feita pela primeira geração, né? Eles cumpriram esse objetivo, e aí a segunda geração, ela vem nesse processo de busca dessa identidade a partir de um reconhecimento dos problemas sociais do Brasil, esse posicionamento diante dos problemas sociais, né? Então, é isso. É essa ideia que eu queria trazer para vocês hoje. Alguma dúvida aí? Alguma coisa? Ou ficou tudo certinho? Fortíssimo. É muito forte. Mas é bom, né? É interessante. Eu só queria, se vocês, quem quiser, eu só queria mostrar para vocês, rapidinho, tá, gente? É um outro poema do Drummond, eu vou colocar aqui, rapidinho, só para vocês, para a gente finalizar, tá? Para vocês ficarem com isso aí no final de semana, rapidinho. É um vídeo que se chama Especulações em torno da palavra homem. Rapidinho. É uma atriz que declama o poema. Especulações em torno da palavra homem. Mas que coisa é homem? Que há sob o nome uma geografia? Um ser metafísico? Uma fábula sem signo que a desmonte? Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Como vai o homem junto de outro homem sem perder o nome? E não perde o nome, e o sal que ele come nada lhe acrescenta, nem lhe subtrai da doação do pai? Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera de que do abdômen brote a flor do homem? Como se fazer a si mesmo antes de fazer o homem?
fabricar o pai, e outro pai, e um pai mais remoto que o primeiro homem. Quanto vale o homem? Menos? Mais que o peso? Hoje mais que ontem? Vale menos velho? Vale menos morto? Menos um que outro, se o valor do homem é medida de homem? Como morre o homem? Como começa a? Sua morte é fome, que a si mesma come? Morre a cada passo. Quando dorme, morre. Quando morre, morre. A morte do homem consemelha a goma que ele masca, ponche que ele sorve, sono que ele brinca, incerto de estar perto, longe. Morre. Sonha o homem? Por que morre o homem? Campeia outra forma de existir sem vida? Fareja outra vida, não já repetida em doido horizonte? Indaga outro homem? Por que morte e homem andam de mãos dadas e são tão engraçadas as horas do homem? Mas que coisa é homem? Tem medo de morte? Mata-se sem medo? Ou medo é que o mata? Com punhal de prata, laço de gravata, pulo sobre a ponte. Por que vive o homem? Quem o força a isso, prisioneiro insonte? Como vive o homem, se é certo que vive? Que oculta na fronte? E por que não conta seu todo segredo, mesmo em tom esconso? Por que mente o homem? Mente, mente, mente desesperadamente. Por que não se cala, se a mentira fala em tudo que sente? Por que chora o homem? Que choro compensa o mal de ser homem? Mas que dor é homem? Homem como pode descobrir que dói? A alma no homem? E quem pôs na alma algo que a destrói? Como sabe o homem o que é sua alma e o que é a alma anônima? Para que serve o homem? Para estrumar flores? Para tecer contos? Para servir o homem? Para criar Deus? Sabe Deus do homem? E sabe o demônio? Como quer o homem ser destino, fonte? Que milagre é o homem? Que sonho, que sombra! Mas existe o homem? Enfim. Deixa eu voltar aqui. Ai, cadê, gente? Tô tentando sair aqui. Saiu. Bom, gente, então, fica aí, né, a reflexão, né? O ser humano, o homem, ele é responsável, né? Nós somos responsáveis, nós somos as nossas escolhas, né? Então, fica aí. Beleza. Já conhecia. Ótimo. Então, assim, fica aí a reflexão de hoje, né? Todo esse trajeto que a gente fez aí do modernismo e a gente, né, e reconhecer essas temáticas nos problemas que a gente vivencia hoje, né? E esse é o grande mote ali da própria redação do Enem, da prova do Enem, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Vou interromper a gravação, desejar para vocês um bom final de semana,